igreja. Era uma família só, a família Araújo. Então gostava muito da igreja, participava das coisas em Iambupe. Tive um viúvo da família Araújo que gostou de uma moça lá e se casou com ela, chamada Octávia, minha avó. Ela chegou aqui no Mimoso, começou a rezar na casa dela, ofícios, mês marianos, e começaram a trazer o padre para aqui, Padre Moura. Celebrava na casa dela, muitas missas na casa dela. Era apoiada por todos. Depois se combinaram, implantaram um cruzeiro para os padres virem celebrar missa. Padre Moura, o primeiro padre de Iambupe. E aí continuaram no cruzeiro, cruzeiro muito bem feito, celebrava missas e mais missas, todos participavam com muito prazer, muita alegria. Doutora Marlene, a senhora conheceu o Padre Edson, né? Sim. Vamos falar um pouquinho da história dele. A senhora sabe e se lembra quando ele chegou lá no distrito de Mimoso? Eu era criança, eu creio que deve ter sido nos anos 56 a 57. Ele chegou lá a cavalo, andava a cavalo e era um bom padre em nosso distrito, né? Ele era muito brincalhão, brincava comigo, era criança, eu ficava doida para ir lá ver ele. Chegava lá, ele pegava meu nariz, balançava e perguntava: "Você é filha de quem?" Eu respondia: "De Ana de Cate." Era uma graça. Ele não esqueceu disso nunca. Eu acho que ele ainda lembra. Então foi tudo isso. Eu, na minha igreja, fui muito, como diz, atuante. Eu trabalhei junto com ele nos orientou muito, os cânticos, foi ele quem nos orientou, que a gente não sabia nem como cantar os cânticos novos, era só os velhos. Aí nós pegava na missa de Feira de Santana e tudo ele nos orientou. Foi muito bom. Foi um padre muito carinhoso com todo mundo ali na nosso Mimoso. E me fala uma coisa, a senhora disse que ele chegou a cavalo, vindo de Iambupe, não é isso? E aí ele desbravou também, além do distrito de Mimoso, outras cidades menores correlacionadas ao distrito. Ele formava missa. Como que era a atuação dele e sua? Tinha algum ministro da Eucaristia? Como que era a atuação dele no dia a dia enquanto pároco para Não, vocês? Quando ele celebrava a missa? ele vinha, ele atendia as paróquias. O nosso lugar mesmo, que ele era o único para atender todas, tinha missa de 3 em 3 meses. E as outras capela, que chamava capela, ele ia combinando que dia ia celebrar e foi desse jeito. Mas ele trabalhou muito para atender todo mundo. E qual era a função da senhora na igreja? Eu era cantora, depois secretária dele, punha nome de batizado, tudo o que ele precisava era comigo. Então foi muito bom, aprendi muito com ele. A senhora se recorda de algum momento em especial que a senhora nunca esqueceu dessa relação da senhora com o Padre Edson e dessa amizade? Ela ainda se perdura até hoje? Até hoje. Ele nunca esqueceu de mim. Sempre ele ligava para mim, liga, mas faz dias que nós não se fala. Mas ele me deu o prazer de vir aqui na minha casa passear. Eu fiquei muito grata, não posso esquecer nunca. É uma lembrança muito boa. E ele celebrou
alguma data especial para a senhora? Algum casamento? Meu casamento foi ele quem celebrou. Ele batizou minha primeira filha, que foi a Cleide, mas logo ele não pôde batizar mais porque ele saiu da paróquia e veio outro padre. Então os outros já foram outro padre, que é o padre André, da Bélgica, né? Então eu tenho muita coisa para falar, mas não quero esticar muito para não ficar demais. Mas não tá demais. Vamos lá. A senhora era cantora, a senhora foi secretária dele lá. Eu pedi para a senhora falar sobre algum momento especial e de celebração. A senhora relatou que ele até celebrou o seu casamento, mas outros casamentos, alguma missa em especial, teve um momento que a senhora hoje se lembra com ternura dessa época que o padre Edson conviveu com a senhora e toda a comunidade do distrito de Mimoso? Ah, teve muitos casamentos de lá mesmo. Cite alguns exemplos. Como é que chama? Selma, de compadre João Marcelo, Linda, de Nezinho, as meninas de Pedro, foi uma delas, eu não sei qual. E foi muitos casamentos, Joelice, ele foi muito, assim, as missas na casa de Mané de Anjo, a gente ia e ficava com vergonha de sentar na mesa com ele, mas era a mesa das cantoras e o padre. Foi muito bom, nós foi muito, assim, elogiados e tratados bem com essa presença dele. Algum terço, novena, ele Não. também realizava? Não, isso aí não, era só missas, casamento, batizados. A senhora, como cantora, se lembra de alguma música que a senhora aprendeu com ele que perdura na sua lembrança até hoje? Ah, são muitas. Mas fala uma para nós em especial. Para cantar? Sim. Com a igreja subiremos o altar do... Bem, a caminhada da fé aconteceu no ano de 98. Uma decisão do diácono Adinaldo, que nessa época ele estava aqui no Mimoso. Foi o primeiro ano que eu assumi a igreja. A gente em conversa, a gente batendo papo, organizando já a festa, a semana da festa, aí nós tivemos uma ideia de por que não fazer uma caminhada. E aí nós fomos amadurecendo a ideia e sim, botamos em prática. Pela primeira vez começamos do Arraial Santana para Mimoso. Pouquíssima gente, mas marcou. Nós fomos para o Arraial, viemos com um carrinho de som simples. Era uma veraneio do Inhambupe, que era de Baiano Som. Não tinha suporte de ter ninguém em cima, só o motorista e outro sentado do lado. E aí foi tomando a proporção que foi, e aí foi se modificando. Na segunda já começamos a vir com um trio, som em cima, tocador em cima, e daí por diante foi oficializado a Caminhada da Fé, que é o maior movimento da festa de janeiro hoje do Mimoso. Falar de Padre Benoni e Padre André é muito bom, é muitas lembranças que traz para mim, muitas recordações, porque foi duas pessoas que trouxeram muitas coisas boas para a nossa comunidade de Mimoso, e foi através dele que aprendi muito, né? Participando da igreja, participando de encontros, cantando, ajudando nas missas, na comunidade. E através dele também participei dos conselhos comunitários muitas das vezes. Por isso que quando eu falo dessas duas pessoas, me traz muitas recordações boas. Pois é, e depois que eles foram embora, aí veio os outros padres da paróquia de Inhambupe, celebrava aqui em Mimoso. E chegou muitos, Padre João Andrade, Padre João Matos,
Com a chegada do Padre Moura, né, por volta da década de 20 para 30, né, nesse meado aí, Padre Moura, junto com Estevão José de Melo e Manuel José de Melo, conhecido como Seu Nezinho, eles colocam uma cruz, né, na praça aqui de Mimoso, que na época não tinha esse nome ainda. E ele começou a celebrar, né, próximo a essa cruz, e pessoas, moradores aqui da localidade e das regiões vizinhas, que ainda não existiam determinadas comunidades, começaram também a vir a rezar junto com o Padre Moura. E com esse acréscimo de pessoas, o tempo foi passando, eles acharam que deveria construir uma capela, né? E aí juntou-se, né, o Padre Moura com Estevão José de Melo, Seu Nezinho, que era Manuel José de Melo, e Padrinho Piduca. E junto com a comunidade foram buscando ajuda, né, de pessoas, de moradores vizinhos, e conseguiram dar início à construção da igreja por volta de 1936, em meados, né, de 1936. E mais ou menos em 1940 a igreja estava totalmente construída. Então essa é, né, o início realmente da igreja de Mimoso. E segundo relatos de pessoas da época, pessoas que conviveram com esse pessoal mais velho, iniciou a festa em louvor ao padroeiro, que na época tinham 2 padroeiros. Como o Padrinho Piduca era devoto de São Sebastião, aí comemorava no dia 20 de janeiro, e Seu Nezinho era devoto de Senhor do Bonfim. E aí tinha a comemoração também no final do mês de janeiro. Mas chegaram à conclusão que deveria ter apenas um padroeiro, e juntos concordaram em ficar apenas o Senhor do Bonfim. Por isso todo ano é comemorado a festa do Senhor do Bonfim, não com uma data específica no mês de janeiro, mas do meado para o final de janeiro. Isso, segundo os relatos, não tem assim com precisão a data que se inicia, mas após a construção da igreja na década de 40, inicia, junto com o Padre Moura, a festa em louvor ao Senhor do Bonfim. Olá, sou Saimara. Neste momento quero trazer um pouco da história do convívio com 2 padres que são grandes amigos nossos, amigos da família. Um deles é o Padre João Andrade, né, que sinônimo de paciência, atenção, amizade e muito respeito. O convívio maior com o Padre João Andrade foi no período em que ele era seminarista, atuando aqui na comunidade, mais do que quando ele atuou como pároco em Inhambu, pois neste momento algumas mudanças grandes e significativas aconteceram na minha vida. Eu já não estava atuando tanto na igreja nesse período. Lembro-me dele hospedado na casa de tia Elza e ajudando a preparar as celebrações da Semana Santa, onde ficávamos organizando as atividades a serem realizadas durante o período com a comunidade. A minha história pessoal se entrelaça com a história da comunidade e com a história desta igreja, onde sempre tive uma participação desde a mais tenra infância, muito incentivada por tia Zira, né, nas atividades aqui da igreja. E a quem publicamente eu quero agradecer por tudo isso, pelo respeito, pelo sentimento que temos e pelo que somos uma para a outra. Tia Zira, toda a gratidão do meu coração e que Deus continue a lhe abençoar grandemente. Bem, passando essa parte da infância, já na adolescência, nos anos 90, eu, com participação ativa dentro da comunidade, lembro-me que era bem movimentada a paróquia do Divino Espírito Santo, aqui em Mimoso, onde nós tínhamos uma participação assim bem frequente e ativa dos seminaristas que aqui chegavam. Não me recordo precisamente o ano em que entrei para o conselho comunitário desta igreja, mas lembro dos seminaristas que chegaram. Hoje os padres Cláudio Santos, Gilmar Silva e João Andrade. Fazíamos muitas coisas para e na comunidade. Posteriormente, o
Padre Edinaldo Moraes, que não atua mais no ministério, Pedro Barbosa, Padre Aderaldo Santana e, mais posteriormente, os padres João Matos e Pedro Rocha, que também nos dispensam grande alegria e amizade a cada encontro ou reencontro, e por quem eu e minha família temos grande apreço e consideração. Quanto à minha trajetória dentro da igreja, já comecei falando pelo incentivo de tia Zira, e alguns anos depois, talvez no ano de 1994, eu assumo a catequese de Crisma na comunidade, porque apesar da celebração da Crisma ser feita aqui em Mimoso, o curso em si, a preparação, não acontecia em Baixa Preta. E nós íamos a cavalo, éramos 5, eu, minha tia Zene, meu tio Sandro, Bio e Márcio. Todos os sábados íamos para Baixa Preta fazer esse curso com Leci, a quem eu agradeço imensamente pelo apoio, pela confiança, porque algumas vezes, eventualmente, ocorreu, mas no caso de sua ausência, eu aplicava a lição do dia junto aos colegas, e talvez isso tenha despertado em mim a vontade de assumir a catequese aqui em Mimoso, uma vez que não tinha catequista para Crisma aqui. Minha gratidão a você, Leci, por tudo isso. Numa dessas celebrações, né, da realização do Crisma, melhor dizendo, certamente tem sido uma das últimas visitas do saudoso, excelentíssimo, reverendíssimo Dom Jaime Mota, bem como também foi a primeira celebração da Crisma realizada pelo excelentíssimo, reverendíssimo Dom Paulo Romeu, no tempo em que eu atuava nessa catequese aqui no ano de 2006. Como disse o educador Paulo Freire, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, no ano de 95, como membro do Conselho Comunitário e como uma das lideranças dos jovens da comunidade, vislumbrando a importância e necessidade de aprender a fazer esse caminho, organizei o primeiro grupo de cânticos da região, né, uniformizado, e tendo, naquele mesmo ano, conseguimos com muita dificuldade algumas camisetas, que tivemos a ajuda de Escurinho, Jorge França, mesmo atuando na delegacia, foi quem fez toda a pintura dessas camisas para nós cantarmos na festa aqui. E a quem também agradeço grandemente, a Escurinho, pelo trabalho e pela parceria. Também, outra coisa importante aconteceu foi, nessas visitas dos seminaristas, o atual padre Gilmar Silva muito nos ajudou, tocando para a gente, né, que foi com quem aprendemos a cantar acompanhado por instrumento musical. Agradeço a Deus pela oportunidade das minhas experivivências, permito-me fazer esse neologismo, durante todo esse tempo aqui na igreja, as pessoas com as quais convivi, as coisas que eu aprendi, as coisas que ensinei, né? Agradeço pelas pessoas que cruzaram o meu caminho e das quais eu cruzei esse caminho. Agradeço de modo especial pela oportunidade na comissão, pela oportunidade de participar deste momento, que é importante para a comunidade religiosa, mas para mim, de modo particular, é um marco na história da comunidade. E meu avô, Manuel José de Mello, conhecido como Nezinho, que foi o idealizador da construção da primeira igreja desta comunidade, no ano de 37 aproximadamente, juntamente com outras pessoas da comunidade, no caso os nossos antepassados e de muitos que aqui estão,
pois aqui se registra e consolida uma história que começou através dele. Muito obrigada e que Deus continue abençoando grandemente a todos.